Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Avatar Fanfic, Dobra de Metal, O Despertar, Parte 6, Capítulo 38. Enquanto isso, Suki, que estava curiosa sobre por que Haru havia deixado seu treinamento, o seguiu. Ela alcançou o penhasco depois que ela treinou por meia hora. Quando ela chegou à praia, ela viu Haru deitado na areia e quando olhou para a água, notou que estava coberta de sangue. Ele não estava brincando. Suki arregalou os olhos. Marcas de batalha estavam por toda parte. Uma parte do penhasco foi levada, e o corpo de Unagi estava lá na água morto, queimado e com um olho faltando. Alguma arma de lâmina dupla estava lá. Haru de repente desapareceu, e uma concha feita de rocha cobriu seu corpo. Seu coração batia rápido. Ela pulou do penhasco. Usando as rochas como degraus, ela desceu sem se machucar. Vendo como Haru estava coberto de terra, ela pensou que ele fez isso para proteger seu corpo antes de desmaiar. Ela não pôde deixar de correr até ele. Ela gostava dele e não pôde deixar de pensar que o pior aconteceu. Ela não queria acreditar que terminaria assim. Com quem ela passaria momentos divertidos? Quando ela chegou naquele local, a concha estava aberta, e Haru parecia ileso, apenas com uma grande ereção ao redor de seus pés. Sabendo que ele estava bem, ela soltou um suspiro. Haru abriu os olhos, e Suki não pôde deixar de abraçá-lo. Haru não parecia surpreso por ela estar ali, mas por ela estar o abraçando, seu peito esmagando no dele. As coxas dela estavam batendo contra sua ereção, mas ela não se importou. Seu tolo, você me fez sentir medo por um momento. Eu pensei que você tinha desmaiado. Suki disse. Bem, eu desmaiei tecnicamente. Haru coçou a cabeça. Mas então, ele notou o abraço e colocou a mão nas costas dela. Então, você finalmente cumpriu sua promessa. Era sobre não usar sua armadura e ajudá-lo a alongar. Suki riu feliz por ele poder brincar. Isso significava que ele estava bem. Ela puxou a cabeça para trás e beijou sua bochecha. Por que você não me disse que foi lutar contra o Unagi? Eu disse, Haru respondeu. Obrigado por se preocupar comigo. Haru aproximou a cabeça e a beijou na bochecha. Suki corou levemente enquanto ele a retribuía. Vamos te levar ao médico. Você pode estar ferido. Apenas seu chá, e eu ficarei bem. Haru esfregou o cotovelo. Não curou completamente. Ele murmurou em voz baixa. Ouvindo, Suki estava prestes a carregá-lo. Deixe-me ajudá-lo a se levantar. Haru resistiu à tentativa dela de ajudá-lo. Quando Suki estava prestes a perguntar o que havia de errado com ele, ele disse. Você se esqueceu que eu posso dobrar a terra? Haru levantou a mão, e o pedaço de terra em que eles estavam se elevou. Haru estendeu a mão na direção da estrada, e ele se moveu. Sentindo-se maravilhada com a rapidez com que aquilo aconteceu, Suki gostou de como essa coisa era rápida. O ar estava batendo em seu rosto e parecia refrescante. Uau! Suki abraçou seu ombro e olhou para a esquerda e para a direita. Mais rápido, Haru. Não está mais preocupada com minha saúde? Haru suspirou e sorriu quando olhou para o rosto dela. Quando ela olhou de volta, durou alguns segundos antes de ele se virar para a estrada. Nunca pensei que você fosse tão poderoso, Suki disse. Atualmente Haru havia bebido um pouco de chá com propriedades curativas, feito por Suki. Sua saúde havia sido recarregada ao máximo. Sabendo quão bom era este medicamento, ele havia decidido pedir a ela mais tarde para fazer grandes potes para ele. Seria bom armazená-los. Eu tive sorte. Haru encolheu os ombros. Suki sempre acreditou que Haru a havia derrotado em seus 2 primeiros confrontos graças à sorte. Na primeira vez, ele usou a terra para acorrentá-la quando ela o atacou. Suki o chamou de sortudo, e ele não negou. Mas agora, ela começou a pensar que era porque ele era gentil. Você é talentoso, não sortudo, Suki respondeu com um sorriso. Quanto mais tempo durava o contato visual deles, mais rápido seu coração batia. Haru podia sentir isso, mas não conseguia se concentrar porque alguém veio visitá-lo. O líder da aldeia, Oyagi, abriu a porta da casa de Haru. Ei jovem, você realmente matou o Unagi? Suki foi quem respondeu. Você não acabou de levar uma equipe para arrastar o corpo dele? Sim, eu fiz, antes que alguém descobrisse, Oyagi disse. Atrás de Oyagi, havia uma reunião de guerreiras Kyoshi. Alguns aldeões também vieram ao local. É tão ruim assim? Haru perguntou. Não, na verdade, é melhor, Oyagi disse. O Unagi no passado devorou crianças que iam à praia. A única razão pela qual temos nossa aldeia na montanha foi graças àquela besta. A guerra contribuiu pouco para isso. Se construíssemos uma casa lá embaixo, ela derrubaria com seu jato de água. Quando ficava com fome, simplesmente pulava e arrastava alguém. Oyagi sorriu ironicamente. É bom e ruim. As pessoas da nossa aldeia podem finalmente desfrutar da praia e do clima quente em vez da neve. Eu posso construir uma parede ao redor de vocês, Haru disse. Meu humilde poder de dobra de terra faria isso. Haru lembrou Oyagi das palavras arrogantes que o último havia dito. Oyagi havia dito que Haru seria um grande dobrador de terra um dia se ele se concentrasse apenas na dobra. Não precisa me lembrar. Você já é poderoso o suficiente. Oyagi sorriu com o rubor tomando conta de seu rosto. Bem, eu terei que incomodá-lo. Esfregando a cabeça, Haru pensou se ele pode usar seu poder para construir uma casa ou um palácio. Não seria difícil criar blocos e construí-los. Para um dobrador de terra poderoso, construir uma casa na realidade era como construir uma casa no Minecraft. Não precisa mencionar isso. A propósito, como você se sente? Luki, a mulher mais velha do dojo, perguntou. Renovado.
Haru se levantou e esticou os braços para cima. Eu posso ir treinar amanhã. Você realmente tem um físico incrível. Quando ela respondeu, ela e as outras garotas começaram a examinar o corpo de Haru da cabeça aos pés. Haru notou que elas não estavam olhando em seus olhos, mas em seu corpo. Logo, ele encontrou Suki olhando para elas com olhares penetrantes. Elas olharam de volta, e uma conversa pareceu acontecer através de seus olhares. Elas levantaram os olhos lentamente, e a atmosfera pareceu normal novamente. O que foi isso? Haru perguntou. Você entenderá quando atingir minha idade. Oyaji sorriu. Agora, por favor, podem deixar Haru sozinho. Ele precisa descansar, Suki disse. Sim, por favor. Claro, Haru ajudaria as pessoas e treinaria com elas mais tarde. Mas agora ele estava mais preocupado com a coisa da subclasse que ele ganhou quando atingiu o nível 20. Quando todos saíram, Haru ficou sozinho com Suki, que perguntou se ele precisava de alguma coisa. Haru foi educado o suficiente para dizer que precisava dormir para que ela o deixasse sozinho. Houve alguns olhares entre eles, e parecia haver uma faísca acontecendo. O rosto de Suki corou levemente. Ela se aproximou dele e o beijou na testa, deixando Haru cara a cara com seu grande peito. Embora muito menor que o de Kiyoshi, Suki tinha um belo par. Se fosse um dia normal, ele a deixaria ficar e flertaria com ela. Inferno, Kiyoshi o havia deixado com algum desejo inacabado, e ele estava no cio. Mas o calor de escolher uma nova subclasse estava tomando conta dele. Quando Suki terminou de beijar sua testa, ela afastou a cabeça e sorriu para o rosto dele. Haru olhou para os lábios dela, e ela corou um pouco. Eu te visitarei assim que você terminar de dormir. Claro. Suki colocou a mão no rosto dele e empurrou o cabelo para o lado. Eu acho que isso não vai acontecer sem eu me sentir preocupada com você, Suki disse, dando uma desculpa para não ir embora. Não se preocupe. Haru sorriu. Além disso, seu rosto bonito tornará difícil para eu descansar. Pensando que Kiyoshi havia dito que Suki tem uma queda por ele, ele decidiu flertar. Haru também tem uma queda por ela. Ouvindo isso, as bochechas de Suki ficaram vermelhas. Seu rubor ficou visível através de sua maquiagem. Ela sorriu e disse, espere até me ver sem isso. Tenho certeza de que você ficará mais bonita. Ele respondeu. Tirando aquele sorriso do rosto, ela disse, eu te vejo mais tarde então. Ela então se virou para a porta. Quando ela saiu e a fechou, ela levantou os punhos e moveu os lábios para gritar sim, exceto que ela não fez barulho, e Haru foi o único a ouvir isso graças aos seus sentidos de dobra de terra. Soltando um suspiro, Haru olhou entre as pernas, para a grande barraca e disse, desculpe, amigão. Da próxima vez, faremos isso aqui e no mundo espiritual, então se acalme. Sentindo que tinha privacidade suficiente agora e que não havia ninguém por perto, Haru abriu seu sistema, e olhou para a nova notificação que havia recebido. Ela pedia para ele escolher sua subclasse. Agora, o que Haru sabe sobre subclasses? É uma especializada. Animado para ver o que ele tem, Haru abriu as opções de subclasses. Ele congelou em seu lugar. Isso é injusto. Ele queria gritar. O sistema lhe ofereceu muitas opções, muitas. Todas pareciam tão boas que tornava difícil escolher. É como quando lhe é oferecido escolher uma de todas as suas comidas favoritas quando elas são colocadas na mesa. E ele só pode escolher uma vez. Bem, eu tenho todo o tempo do mundo. Colocando as mãos atrás da cabeça, ele olhou para a tela. Ele a moveu para baixo com os olhos. 3 classes chamaram sua atenção, e sua curiosidade, e pareciam ser boas. E Mestre Golem. Usa golems e os controla para usar no campo de batalha. Esta parecia ser uma boa opção. Criar um grande golem para lutar contra seus inimigos. No entanto, e se eles tivessem um refém? Ou e se isso consumisse sua atenção para usar esses golems? O Cavaleiro da Terra. Usa os poderes da Terra para aumentar o dano dos ataques e a velocidade do movimento. O Cavaleiro da Terra invoca várias armas para a batalha e as empurra. Parecia uma especialidade de habilidades. Haru havia se especializado em espadas e lanças de terra. Se quisesse, ele poderia ir além. Ser Cavaleiro da Terra aumentaria seus poderes ao lutar contra um grande grupo. Mas não soava único. A última foi a que o atraiu. É dobrador de forças da Terra? Usa as forças da Terra. O que ele sabe sobre a Terra? Existe gravidade, que ninguém parecia ter descoberto neste mundo. É magnética. Existe eletricidade. E há mais a descobrir, só se ele tivesse prestado atenção em suas aulas em sua vida anterior. Havia outras boas escolhas, mas Haru queria aprender a dobrar forças. Talvez ele possa se mover mais rápido do que o Cavaleiro da Terra se ele diminuísse a gravidade. Ele pode estar errado, mas há apenas uma maneira de descobrir. É subclasse foi escolhida. É mais habilidade passiva, dobra de gravidade. É mais habilidade passiva, entendimento de forças, nível fixo. Ajuda você a entender as forças que você encontra. E mais habilidade ativa, absorção elétrica. Força a Terra a absorver a eletricidade. O hospedeiro pode descobrir o resto. O sistema lhe deu 3 habilidades. De repente, uma onda de informação invadiu sua mente, e ele entendeu suas habilidades. Ao que parece, usar forças da Terra depende de como ele controla seu chi. É como a dobra de relâmpago, exceto que é diferente. Haru decidiu testar amanhã. Capítulo 39. 4 dias se passaram desde que Haru ganhou sua nova subclasse, o dobrador de forças da Terra. Era algo único que ninguém jamais havia feito antes. Era o amanhecer e Haru estava parado na praia. Atualmente à frente da ilha tinha uma grande muralha protegendo-a.
Era grossa e tinha portões com gatilhos. Tudo graças à dobra. Haru também tentou construir algumas casas aqui e ali. Contanto que ele soubesse o layout, ele poderia criá-lo a partir de pedras descomprimidas com apenas sua imaginação. Isso até lhe rendeu uma habilidade. Construção de casa nível 4. Uma habilidade que permite construir uma casa. Quanto mais alto o nível, mais projetos você pode usar. Atualmente havia cerca de 10 casas aqui. Este número foi o suficiente para nivelar esta habilidade para o nível 4. No entanto, construir uma casa, destruí-la e reconstruí-la repetidamente, foi o truque para subir de nível. Talvez, quando atingir um certo nível, ele possa construir uma cidade. Obrigado por seu trabalho duro, Sr. Haru, Oyaji disse enquanto Haru levantava a mão, e 2 grandes casas apareceram. Está tudo bem, Haru respondeu com um sorriso gentil. Da próxima vez, ele iria para um prédio cheio de apartamentos. Mas isso seria deixado para quando a guerra acabar. Agora, se me dão licença. Haru então foi para um canto isolado, longe de todos. Ele decidiu praticar suas outras habilidades. Movendo a mão para cima e abrindo a palma, Haru respirou fundo enquanto olhava para uma árvore. Ele então a bateu para baixo. A árvore dobrou sua forma. A força que a estava puxando para o chão ficou mais forte. Haru respirou fundo e repetiu este movimento repetidamente. Atualmente sua dobra de gravidade atingiu o 3º nível. Haru estava tão animado que passou a maior parte do tempo praticando. Quanto mais movimentos ele descobria neste novo estilo de dobra, mais alto era seu nível. Agora, ele estava indo para o outro truque para subir de nível. Criar habilidades ativas e subir de nível deve aumentar o nível das habilidades passivas que estão relacionadas a elas. É mais nova habilidade descoberta, puxão. Aponte para um certo lugar para aumentar a gravidade nele. O alcance é limitado a 5 metros. Habilidades ativas não devem ser subestimadas. Ao contrário da dobra usual, elas não exigem nenhum esforço mental, exceto ativá-las. Assim como seu anel de espada, Haru não terá que criar espadas e fazê-las girar ao seu redor, pois a habilidade permite que ele faça isso subconscientemente. Sabendo que ele havia terminado de criar uma habilidade, Haru decidiu ir para outra. Ele usaria essas 2 para subir de nível sua dobra de gravidade e, em seguida, usará seus pontos de habilidade que excederam. 12 pontos para subir de nível sua dobra de gravidade. Estendendo as mãos como um pássaro, Haru começou a bater as asas de uma forma lenta e suave, aumentando a gravidade ao seu redor. Uma das desvantagens deste novo tipo de dobra era que ele exigia uma quantidade muito alta de chi. Se Haru fosse um dobrador comum e não tivesse uma alta regeneração, ele nem duraria tanto tempo. A gravidade aumentou ao seu redor para o dobro. Ele repetiu este movimento repetidamente até ouvir as notificações. Nova habilidade descoberta. Campo de gravidade nível 1. Aumenta a gravidade ao seu redor em 2 vezes. 500 pontos de chi por minuto para o nível atual de dobra de gravidade. Esta habilidade deve ficar mais forte assim que ele a subir de nível. Além disso, consumirá menos chi. Dobra de gravidade subiu para o nível 4. Haru esticou os braços, sentindo-se feliz com o que havia conseguido. Agora, era a hora de ir para o dojo. Ele sorriu quando verificou suas habilidades de artes marciais. Artes marciais nível 8 significava que ele é melhor que Suki quando se trata disso. Esgrima nível 3. Além disso, sua agilidade aumentou, agora se tornando 16, e ele agora era ligeiramente mais ágil que Suki, muito mais rápido também. Era algo para se orgulhar. Haru pulou alto no ar, pulando 4 metros antes de pousar em seus pés. Ele nem estava usando seus sapatos de vento e alcançou tal feito. Parado no meio do dojo, Haru olhou para frente. O professor queria testá-lo depois de ver o quanto ele progrediu em pouco tempo. O talento de Haru certamente havia feito quase todos o invejarem. Embora estivessem muito felizes, haveria alguma inveja. Esticando os braços, Haru disse: "Então, como isso vai ser? Você lutará em combate, e seu ranking será determinado de acordo com seu desempenho." Haru esticou os braços para a esquerda e para a direita. Ele se esqueceu de mencionar que ganhou 2 pontos em sua físico graças ao seu treinamento com pesos? Ele agora pode suportar 1 tonelada de peso. Tanto faz. Haru convidou. "Escolham uma para mim." Uma garota alta e aleatória com cabelo preto veio ao local. Ela abriu seus leques e disse: "Espero que você não se importe que eu use armas." "Por favor, não me importo. Eu recomendo que você use armadura." "Não precisa." Haru estava confiante em seu físico, e ele não estava vestindo nada. A garota abriu seus leques e disse: "Culpe a si mesmo pelo que pode acontecer com você." Ela então avançou sobre ele. Abrindo os braços e convidando-a, ele disse: "Eu nunca iria culpá-la de qualquer maneira." Ela pulou no ar e deu um mortal, desferindo o chute sorrateiro de cima em Haru, que deu um passo para trás, deixando aquele chute cair ao lado dele. Ele a segurou pela armadura e em um movimento rápido a levantou e a jogou na direção da porta. Ela voou tão rápido que a porta foi quebrada. Por sorte dela, ela pousou na neve e saiu ilesa. Isso foi porque Haru foi gentil. Derrotar guerreira Kyoshi mais 1000 de experiência? "Eu consertarei aquela porta", Haru disse enquanto todos lhe davam um leve olhar de espanto. Eles não ficaram chocados, já que Yu havia espalhado rumores sobre sua força de urso. Além disso, ele era alguém que derrotou um monstro magnífico usando sua dobra. E sozinho ainda por cima. Ninguém pareceu tomar a iniciativa. Luke entrou e abriu os braços. "Você está perto do nível mestre agora. Vamos ver o que você vai fazer contra alguém mais experiente."
Ela se aproximou dele e não fez nenhum movimento imprudente. Como se eu fosse esperar você fazer um ataque. Haru avançou sua velocidade chocando a todos. Cerrando o punho, ele socou para a frente. Luki baixou a mão para bloquear seu ataque. No entanto, a força do soco era demais para ela. Quando sua palma fez contato com o punho dele, ela voou para trás e rolou para o chão. Depois de soltar um gemido de dor, ela rolou para o chão e segurou o pulso. Você é tão rápido, tão forte. Eu nem tive a chance de desviar. Sério, o que sua mãe te deu para comer? Nozes, Haru respondeu. Muitas nozes. Soltando um suspiro, ela lhe disse. Eu ouvi dizer que nozes com mel aumentam a resistência na cama. Haru não sabia o que dizer. Ela estava convidando para algo. Eu sou a próxima, levanta, levanta. Suki veio ao local, empurrando Luki para o lado. Ei, eu estou falando com ele. Não temos o dia todo. Suki empurrou Luki para os lados e gritou. Tragam ajuda para ela, o pulso dela está quebrado. Não está. Está, você não é médica. Mas é o meu corpo. Luki parecia brava, pois parecia entender o que a ação de Suki significava. Felizmente alguém veio e a segurou. Suki se levantou e caminhou para o centro, encarando Haru. Ela soltou um suspiro enquanto olhava para o chão. Foi um suspiro de alívio. Quando ela levantou a cabeça e olhou nos olhos de Haru, ela sorriu. Bem, faz cerca de 2 semanas que você está aqui, e aqui está você chutando todo mundo, Suki disse. Isso é natural, eu tive uma boa professora que sabe como alongar, Haru respondeu. Dando um pequeno sorriso, Suki respondeu. Você me alongaria de volta? Haru sorriu de volta. Há uma maneira de eu fazer isso. Nos últimos dias, as coisas entre Haru se desenvolveram desde aquele beijo. Os dois estavam saindo em encontros. Ela geralmente ia à casa dele e lhe oferecia chá, usando sua saúde como desculpa para a visita. As coisas estavam se desenvolvendo entre eles, e até mesmo no dojo. Durante a luta livre, eles entravam em algumas posições estranhas que os deixavam acesos. A essa altura, era óbvio que eles estavam flertando um com o outro, e Haru gostava disso em Suki. Ele até a tinha visto sem maquiagem e traje de guerreira, e teve que admitir, ela parecia linda como o paraíso, com cabelo castanho claro, olhos azuis e pele branca. Me vença primeiro. Suki curvou as costas e avançou sobre ele. Comparada com o resto das garotas que estavam fazendo formato de U por causa dos flertes, ela era mais rápida. Decidindo tornar as coisas mais interessantes, Haru deu um soco leve em seu lado esquerdo. Foi desferido de uma longa distância, o que daria a Suki espaço e tempo para alcançá-lo. Suki deu um mortal no chão, desviando daquele punho, antes de usar as 2 mãos para pular. Haru olhou para baixo, e a encontrou indo em sua direção. Suki envolveu as pernas em torno do pescoço dele e abraçou sua cabeça com os braços, o sufocando. Pronto para desistir. Ela disse, sua voz tremendo um pouco. Sem vergonha, Haru estendeu a língua. O corpo de Suki congelou por um segundo, e suas bochechas ficaram vermelhas. Haru continuou trabalhando seu caminho, aplicando pressão e até mordendo suavemente. O corpo de Suki começou a tremer. Antes que ela pudesse sequer suspirar, Haru a abateu suavemente no chão. Antes que a batalha continuasse, Suki nem tentou se mover ou lutar. Ela disse, você venceu. Ela então virou o rosto para o lado por sorte dela, a maquiagem dificultou o aparecimento de seu rubor. No entanto, suas calças eram outra história, pois ficaram molhadas. Tudo bem, isso significa que eu venci. Ele colocou as mãos nos quadris e disse. Haru, Suki chamou em uma voz fraca. Me encontre mais tarde, antes da noite na praia. Capítulo 40. Haru suspirou ao olhar pela janela. Depois de terminar seu treino, ele agora estava olhando para o sol. Desde que terminou seu treinamento na ilha Kyoshi, além de aprender a dobrar lava e aprender a dobrar as forças, era hora de ele se mudar. Sua mente divagou. Ele havia combinado com Suki de se encontrar na praia a esta hora. Haru adoraria ter um último encontro aqui antes de partir. Como havia uma faísca entre ele e a guerreira Kyoshi, bem como a própria Kyoshi, Haru sentiu que deveria pelo menos terminar metade das coisas. Ele tomou um banho e trocou para um novo conjunto de roupas azuis. Depois de ajeitar o cabelo, ele foi para a nova vila, da qual ele construiu a maior parte. Usando seu sentido de dobra de terra, Haru podia ver que Suki já estava lá, sozinha. A maioria das pessoas estaria preparando o jantar a esta hora, então era improvável que alguém os perturbasse. Suki estava sentada no penhasco, olhando para além das longas paredes que protegiam a ilha delas. Quando Haru se aproximou, ela parecia ser capaz de sentir sua existência. Ela virou a cabeça para ele e deu-lhe um leve sorriso. Atualmente, ela estava vestindo uma roupa de verão leve, uma camisa vermelha que parava em seu umbigo e shorts apertados. Haru olhou para suas curvas, e teve que admitir que pareciam muito bonitas. A curva sob sua cintura era realmente atraente, sua bunda era arredondada e grande e macia. E seu peito duplo D tinha uma linha visível no meio que atraiu seus olhos por um segundo. Definitivamente melhor do que sua roupa de guerreira, Haru pensou. Sente-se, Haru, você não vai querer perder isso. Ela apontou para o sol enquanto dava um tapinha no local ao lado dela. Haru sentou-se ao lado de sua instrutora de artes marciais. Honestamente, Haru estava acostumado com o pôr do sol, já que ele estava incomodando Unagi com seus meteoros no passado. Mas ele acreditava que não se tratava do pôr do sol. Era sobre outra coisa. De alguma forma, as mãos deles estavam se aproximando. É lindo. Haru disse enquanto fingia que estava subconscientemente movendo a mão para a de Suki.
O que o torna melhor é a cidade e as casas estarem ao lado da praia. Ela sorriu e apontou para baixo. Por sorte, ela não usou a outra mão, que estava se aproximando lentamente da de Haru. Certo. Eu acho que nenhuma garota deveria se preocupar em ter uma casa quando está com um cara como você. Eu estou tentando ser humilde, Haru disse. Mas então, ele sentiu a mão dela na dele, e desviou os olhos para ela. Suki tinha um leve rubor a essa altura, e ela não puxou a mão de volta. Aceitando as tentativas dela, Haru circulou as mãos em torno das dela e olhou em seus lindos olhos azuis. Com as bochechas ficando rosadas, Suki olhou para o rosto dele enquanto ele segurava a mão dela com força. Haru sorriu levemente. Sua mão é realmente macia, Haru disse enquanto olhava para ela. Fingindo uma tosse, Suki olhou para a mão dele e disse. A sua é forte, mas não é áspera. É um dos benefícios de ser um dobrador também. Então, me conte sobre você, de onde você veio. Suki parecia interessada enquanto perguntava a ele. Haru sorriu e disse que era apenas um jovem de uma vila, e se rebelou contra a Nação do Fogo por conta própria, e atualmente, ele é o príncipe de Omashu. Eu acredito em você, mas a última parte, é sério? Suki levantou uma sobrancelha. Começou com você sendo um dobrador que está treinando em segredo, e agora você se declarou como o príncipe de Omashu, uma das capitais do Reino da Terra? Eu estava brincando quando disse que ia lutar contra o Nagi. Suki pensou um pouco, e então ela disse, bem, isso torna difícil acreditar que você está mentindo sobre qualquer coisa. Ela então levantou a sobrancelha e disse, espere um pouco, mas no começo, você disse que era um humilde dobrador de terra. Eu sou uma pessoa humilde. Haru sorriu. Sim, assim como suas habilidades de luta 2 semanas atrás, Suki disse. A propósito, isso me lembra nosso combate mais cedo. Haru podia sentir o calor emitido pelo corpo dela. Até mesmo a gola de seu pescoço começou a ficar úmida. Lembrando que ele havia feito Haru basicamente, hehe. Suki tinha se animado, e estava querendo desde aquele momento. Haru sorriu ironicamente. Foi um bom combate. Eu gostei da sua técnica de contra-ataque. Não me lembro de ter te ensinado. Ela respondeu com um tom provocador. Haru respirou fundo e disse. Bem, às vezes, um homem tem que ser criativo. Que tal eu examinar essa sua técnica novamente? Eu acho que preciso descobrir uma técnica de contra-ataque. Suki disse. Pensando que esta conversa duraria para sempre se eles continuassem enrolando, Haru decidiu tomar a iniciativa. Ele colocou a mão sob o queixo dela e levantou a cabeça dela para seus olhos. As pálpebras de Suki tremeram. Tudo bem, mas primeiro eu tenho que ter algo em troca. Afinal, essa é uma técnica muito preciosa. Eu posso fazer você se sentir bem, Suki disse. Com os olhos semicerrados, ela empurrou a cabeça para cima. Haru baixou a cabeça e seus lábios pousaram nos dela. Suki colocou as mãos em seus ombros musculosos, e ela fechou os olhos. Haru desfrutou da bela sensação do beijo. Quase deixou seu cérebro dormente e lhe deu mais desejo de abraçá-la. Assim que o beijo terminou, Suki respirou fundo algumas vezes para recuperar o ar. Ela então olhou para Haru. Não havia mais necessidade de palavras. Segurando a mão dela, Haru se levantou, tomando a frente enquanto olhava para baixo. Quer ser a primeira a usar uma casa lá embaixo? Haru convidou. Suki deu um leve aceno. Tocando o chão com o pé, a terra se moveu sob eles, tirando-os do penhasco. Suki não fechou os olhos. Ela parecia desfrutar desse tipo de movimento arriscado. Quando eles chegaram lá embaixo, Suki, excitada agora, segurou a mão de Haru e o guiou para dentro de uma das casas novas. Há uma razão pela qual essas casas ainda não estavam habitadas. Atualmente, eles estavam em uma casa que não faltava coisas. Ela tinha apenas uma cama e algumas velas. Espere um segundo, Haru disse enquanto abria a mão. Um pedaço de rocha veio da janela e pousou em sua palma. O que você está fazendo? Só temos um pouco de tempo antes de anoitecer. Apenas acender as velas. A ponta da rocha girou. Haru a colocou nas velas, e uma fraca luz amarela encheu o ar. Impressionada com o que aconteceu, Suki perguntou. Dobradores de terra podem fazer isso? Não, mas eu posso. Haru se virou para ela e piscou. Ele então disse. Você quer saber o que mais eu posso fazer? Passando a mão esbelta em sua clavícula, Suki virou a cabeça e sussurrou. É aquela técnica? Sim, é, Haru disse. Para não tornar as coisas arriscadas, vamos fazer isso na cama. Suki foi e sentou-se na cama. Por 30 minutos Haru ficou mostrando a ela a técnica de contra-ataque. Haru se levantou e limpou o rosto. Então, o que você achou? Eu não acho que posso contra-atacar, Suki disse, sorrindo para o rosto dele e mordendo o lábio inferior. Você venceu, eu admito. Não, Haru balançou a cabeça. Nós precisamos vencer. Haru, seja gentil, ela tremeu em seu nome. Eu sei, Haru disse. Suki envolveu os braços em torno dele e o beijou com paixão. 30 minutos depois. Isso foi bom, Suki disse. Eu acho que não serei capaz de andar nos meus próximos dias. Eu sou pura. Eu ouvi as garotas dizerem que o dia seguinte seria o mais difícil. Oh, essa conversa de garotas. Haru balançou a cabeça. Ele não estava interessado nisso. Faremos mais tarde. Faça uma pausa e continuaremos mais tarde. Claro, Suki disse, fazendo um sorriso alegre. Capítulo 41. A Nação do Fogo, a capital. Após o dia em que Haru matou seus homens em batalha, os 120 homens contra um homem, a Nação do Fogo não podia desperdiçar suas mortes. Um líder sábio ganharia com suas vitórias, e o mais importante, aprenderia com suas perdas.
Estas eram lições que constroem uma grande nação. Ao desenterrarem os corpos de seus homens mortos, eles encontraram algo interessante. Uma lança muito grande, 3 metros de comprimento. Era feita de ferro denso. O Senhor do Fogo estava parado no pátio, junto com um de seus melhores artesãos. Uma lança tão grande, se atirada com poder suficiente, o que pode fazer? Perguntou Lord Ozai em uma dica óbvia para o velho que estava parado ao lado dele. Ozai não queria deixar sua intenção clara. Se o homem ao lado dele não fosse inteligente para descobrir, então ele nem merecia ser seu artesão. Pode perfurar as paredes grossas facilmente. O velho, Agao Li, respondeu. Ele caminhou junto com Ozai até a lança, que estava parada no pátio. Era quase 2 vezes mais alta do que eles. Era difícil acreditar que um jovem dobrador de terra usou tal coisa. Mas é possível que o jovem dobrador de terra possa ter usado um arco gigante que funciona com dobra de terra. Ainda assim, é um mistério como ele conseguiu tal lança. Mas esse não era o ponto. Então o que você acha? Ozai perguntou. Podemos replicar essas lanças, até mesmo criar maiores. Agao Li esfregou seu cavanhaque. Eu também posso projetar uma grande besta automática. Deve perfurar as grandes muralhas de Omashubea Singse facilmente. Eu me certificarei de que a potência do impacto por si só será suficiente para isso. Ha 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 ha. Ozai levantou a cabeça e riu. Ele estava feliz com essa descoberta. Finalmente eu alcançarei a única coisa que meu patético irmão mais velho, o Dragão do Oeste, não conseguiu. Parece que perder 120 homens vale essa descoberta, se for para acabar com a guerra para o meu lado. Você deve iluminar aqueles vermes do reino da terra sobre nossa grande civilização, e quão grande é o seu nome. Eu saúdo sua grandeza. Agao Li se curvou. Claro, eles têm que testemunhar minha grandeza. Eles ficarão gratos que alguém como eu esteja fazendo bem por eles. Ozai riu, e Agao riu com ele. Suki sentou-se no penhasco e brincou com suas pernas dormentes. Ela estava olhando para Haru, que estava alongando os braços. Com um sorriso no rosto, o entorpecimento em suas pernas a lembrava de como ele havia transado rudemente. Ela tinha gostado muito, mas havia uma desvantagem e não veio do lado dele. Se ela tivesse que admitir uma coisa, ela se sentiu desapontada por não ter conseguido acompanhá-lo. Mas ela poderia ser culpada? Aquele homem era uma verdadeira besta quando se tratava de poder físico, velocidade e talento. Esses 3 o tornaram uma besta na batalha e na cama. Uma besta que ela queria domar, mas ela não podia admitir para si mesma que não pode. Então é assim que se sente depois de fazer amor. É revigorante ter um clímax. Ela esticou os braços para cima. Ao lado dela, algumas guerreiras Kyoshi estavam sentadas. A maioria delas não estava usando seus uniformes. Elas estavam em suas roupas casuais. Olhe para ele. E o apontou. Eu realmente me pergunto por que um dobrador de terra super forte como ele quer aprender artes marciais. Ele é muito forte sem elas. Bem, ele te superou, Luke respondeu. Além disso, saber como lutar contra oponentes rápidos é crucial em batalhas. Eu duvido que ele precise lutar contra alguém em uma batalha de curta distância. Mas se chegasse a isso, ele pode simplesmente chutá-los e depois enterrá-los no chão. Ela tinha olhares de admiração quando começou a observar Haru. Suki virou-se para Luki e deu-lhe um olhar de aviso. Mas lembrando como ela não tinha conseguido acompanhar Haru, a expressão de Suki se suavizou. Bem, você tem razão em admirá-lo. Ele não é apenas talentoso, mas uma besta bonita, que eu gostaria de levar para passear. Suki mordeu o lábio inferior e suspirou. Ela tinha alguma preocupação de que este relacionamento não duraria muito porque ela pode não ser o suficiente. Bem, se chegasse ao pior, ela sempre pode encontrar uma solução. Ele disse que era um príncipe. É sabido que este mundo tem haréns. Mas por causa da guerra, não é comumente praticado. Suki foi salva de seus pensamentos sombrios quando ouviu Yu rir. Você tem algo por ele? Yu perguntou. Eu tive algo com ele. Irritada por sua amiga estar provocando-a, Suki se virou e estendeu a língua. Algumas bocas fizeram um formato de U após sua declaração ousada. Você foi atrás dele primeiro, parabéns. Então, como foi sua primeira vez? Você se importa em compartilhar? Não se eu tiver que, Suki respondeu enquanto tentava fazer parecer sarcasmo. Ela olhou para Haru, que havia terminado de transformar pedras em 10 casas. Os aldeões ao redor começaram a aplaudir ele, felizes por estarem se mudando para casas mais quentes e civilizadas. Quando Haru se virou para Suki, ele sorriu. Suki acenou com a mão, feliz com isso. Eu estou indo. Ela se virou para as garotas antes de pular do penhasco, usando sua agilidade para se mover entre as rochas, alcançando o chão sem se machucar. Suki colocou as mãos nas costas enquanto se aproximava de Haru. Finalmente terminou? Haru, nem mesmo tentando esconder o relacionamento deles, colocou a mão nas costas dela e a virou na direção da praia. Eles então caminharam. Sim, eu acabei de terminar meu treino matinal. Haru sorriu, o que combinava com seu rosto bonito. Você parece feliz, Suki observou. Mais aliviado. Haru então aproximou a boca do ouvido dela e sussurrou. É revigorante deixar esse estresse sair. Com isso, ele quis dizer fazer aquilo com ela até ela desmaiar. Suki, fingindo levar como piada, riu e disse. Podemos fazer melhor na próxima vez. Sim. Quando eles viraram uma esquina, Haru a segurou em suas mãos e a encostou em uma grande rocha. Suki não resistiu à sua tentativa de afirmar sua dominação. Ela amava isso.
Cedendo, ela abriu a boca para sua língua, e eles começaram a se beijar. Tendo uma sensação prazerosa percorrendo sua coluna, Suki o beijou de volta como se não houvesse amanhã. Assim que terminaram, eles tiveram uma pequena conversa. Depois, eles caminharam na direção da praia. Suki teve um mau pressentimento quando Oyaji, o líder da aldeia, olhou para Haru com um suspiro. Haru levantou a cabeça e olhou para o céu. É um falcão mensageiro. Ei, Suki, eu pensei que sua ilha estava isolada do mundo. Quem enviaria uma carta para cá? Quem a receberia? Espere um pouco. Sou eu. Falcões mensageiros. Suki havia aprendido sobre eles quando era jovem. Ela havia lido na biblioteca da vila. Esses falcões são usados para entregar mensagens a distâncias muito longas. Eles têm altas velocidades e incrível resistência. Isso lhes permite atravessar o mar facilmente. Ela se perguntou por que qualquer falcão veria para a ilha delas. Parece que Haru percebeu a resposta. Sabendo que Haru havia se declarado como um príncipe de uma das capitais do Reino da Terra, ela sabia que ele era uma pessoa importante. Haru, Oyaji chamou, e Haru teve que tirar a mão das costas dela. Aquele ponto quente ficou frio. Há uma carta para você com o selo do rei Bomi. Você não é apenas um andarilho. Quem é você? Oyaji disse. Você é um soldado? Rei Bomi, ele é seu pai? Suki perguntou, querendo esclarecer algumas dúvidas. Não. Haru balançou a cabeça. Eu sou apenas o herdeiro dele. Haru sorriu e alcançou suas vestes. Ele pegou uma placa dourada e a mostrou para Oyaji. Eu não menti quando disse que sou um andarilho, porque eu estava realmente vagando pelas terras para ficar mais forte. Haru sorriu e pegou a carta da mão de Oyaji. Suki olhou para a carta antes de olhar para Oyaji. Ela perfurou seus olhos com seu olhar, tentando saber se ele espiou a carta particular de Haru. Eu não disse que você estava mentindo. Ele olhou para a placa, seus olhos tremendo por um segundo antes de dizer. Príncipe herdeiro. Alguns suspiros foram ouvidos aqui e ali. Ele era uma pessoa importante lá fora? Mas ele sempre agiu humilde perto de nós. Ei, ele guardaria rancor, já que tentamos humilhá-lo em seu primeiro dia aqui? Alguma garota disse em voz muito baixa. Você está usando a palavra errada. Estávamos tentando provocá-lo. Ufa, por sorte. Eu não zoei ele quando ele estava alongado. As garotas estavam conversando entre si. Parece que elas perceberam que Haru era uma pessoa importante lá fora, mas ele agiu como um humilde aldeão. Suki sabia que Haru conquistou seu status. Ele não havia nascido com ele. É por isso que ele era humilde na maioria das vezes. Luki, que ainda estava sentada no penhasco, gritou. Haru, eu sei que você não guarda rancor, mas você me permitiria encontrar um emprego em Omashu? Há coisas que eu quero comprar e elas não estão nesta ilha. Claro, o que for. Haru acenou com a mão para ela e continuou lendo a carta. Ele nem parecia estar ouvindo o que ela estava dizendo. Suki sentou-se ao lado dele, incapaz de resistir à sua curiosidade porque sua expressão mudou. Antes que ela pudesse sequer espiar sua carta, Haru a escondeu. Ele se levantou, sorriu e se virou para todos. Dando um leve aceno, ele disse. Querido povo da ilha Kyoshi, obrigado pelo seu bom tratamento enquanto estive aqui. A maioria de vocês se tornou como uma família para mim. Eu sou muito grato por me ensinarem também. Agora eu tenho que voltar para minha cidade. Como vocês sabem, estamos em uma guerra, e eles precisam de mim. Depois que a guerra acabar, vocês são sempre bem-vindos para vir para minha terra, e serão tratados generosamente. Isso se eu ainda estiver vivo no final da guerra. Haru suspirou. A expressão relaxada que ele estava usando durante sua estadia aqui havia desaparecido. Uma expressão rígida substituiu. Era de um homem que estava pronto para derramar sangue a qualquer momento. Você está indo embora? Suki perguntou. Sem saber por que algumas lágrimas se acumularam ao redor de seus olhos, prontas para cair a qualquer momento. É meu destino acabar com as coisas, Haru respondeu. Não querendo deixá-lo ir, não depois de todo o tempo bom que eles tiveram, o bom prazer que acabaram de começar, ela segurou sua camisa. O destino não deveria ser a coisa do Avatar. Você pode ficar aqui e aproveitar. Você não precisa ir. Eu faço o meu próprio destino, Haru disse com um suspiro. Ele sorriu suavemente enquanto seu dedo alcançava o olho dela e enxugava sua lágrima. Eu posso ir com você? Suki perguntou de alguma forma não querendo mais ficar nesta ilha. Ela nem queria pensar se sua decisão era racional. Você tem certeza? Haru perguntou. Sim, eu tenho. Ela respondeu com certeza. Eu sou órfã de qualquer maneira, e eu só tenho amigos aqui. Eu posso me mudar para qualquer lugar que eu goste. Sinto muito por isso, Haru disse. Leve o seu tempo, arrume suas coisas, não estamos saindo imediatamente. Eu ainda tenho que terminar de construir as casas. Tudo bem. Suki sorriu feliz com sua resposta. Ela vai se mudar com Haru e viver uma vida aventureira. Ela se virou para Oyaji e disse. Certifique-se de que ele não vai embora enquanto eu estiver arrumando minhas coisas. Você não pensaria que eu te mandaria embora e não terminaria meu trabalho. Haru suspirou para Suki. Eu não era um homem de palavra. Hehe. Suki deu uma risadinha. Eu simplesmente não consigo confiar em você depois de todas as surpresas. Haru suspirou. Mulheres. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 42. Atualmente Haru estava sentado no barco de metal, Suki estava sentada ao lado dele. Depois que ela pegou suas roupas, Haru apontou a mão na direção do Reino da Terra. O barco começou a se mover em alta velocidade, o suficiente para eles não afundarem. Enquanto se moviam, Haru estava pensando na carta que Bomi havia lhe enviado.
Haru, você precisa vir imediatamente para o Machu. Apresse-se. Haru rezou para que nada muito ruim tivesse acontecido. Mas pensando novamente se o pior tivesse acontecido, Bomi nem seria capaz de enviar-lhe uma carta. Novamente Bomi era o rei louco. Ninguém pode dizer o que está em sua cabeça. Pensando em Rune, Haru percebeu que estava diante de outro problema. Como ele vai contar a Suki sobre ela? Por sorte, este mundo não tem feministas. Mesmo na Terra, eles praticavam poligamia nos tempos antigos. Por outro lado, um homem neste mundo não precisa de muito dinheiro para fazer isso acontecer. Suki, a propósito, Haru chamou. Sim. Suki acenou com a cabeça com um sorriso enquanto olhava para o mar. Haru respirou fundo e disse: O quanto você sabe sobre a história do Reino da Terra? Oh, eu sei muito, desde a era de Tin, o Conquistador, seguindo até o início da Guerra de 100 anos. Suki assentiu. Ela se virou para Haru e disse: Há algo que você queira saber? Sim, Haru disse. Como você se sente em relação à poligamia? Depois de pensar por um breve momento, Suki abaixou a cabeça e respondeu: É normal. A maioria dos homens morre na guerra, o que deixa a população desequilibrada. Se a monogamia for forçada, muitas mulheres ficariam viúvas e teriam que trabalhar para se sustentar. Quanto às solteiras, mesmo que tivessem conseguido se sustentar, morreriam solteiras. Mas essa não é a pior parte. Quando ficam velhas e incapazes de fazer algo, ninguém as sustentará e assim, sofrerão em seus últimos dias. Ela respondeu. Além disso, era para os fortes e os ricos. De uma perspectiva maior, a poligamia beneficia homens e mulheres, bem, contanto que um homem seja capaz. Para Haru, isso parecia razoável. Proporcionar segurança às mulheres enquanto se tem benefícios. Você é realmente educada, Suki. Haru colocou a mão na dela e a segurou firmemente. Que bom que você entende. Ele nunca soube que encontraria um objetivo tão compreensível. A ação que soaria barata em sua vida anterior, agora se tornou um propósito nobre. Sim, eu estou fazendo uma grande ação. Ele pensou consigo mesmo. Eu estou dando ao mundo mais dos meus filhos. Eles farão o reino da terra grande novamente. Olhando para a expressão em seu rosto, Suki perguntou. Vendo que você perguntou isso, você está disposto a começar um? Ou você já tem um? Haru assentiu. Antes de vir para a ilha Kyoshi, e exatamente em uma base da Nação do Fogo que eu conquistei, eu conheci uma mulher viúva e seu filho. Tendo vivido com eles por cerca de uma semana enquanto eu estava construindo uma parede, nos aproximamos mais. Além disso, há uma garota da minha vila. As coisas não se desenvolveram muito, mas fizemos isso uma vez. As pálpebras de Suki tremeram um pouco. Ela baixou a cabeça, parecendo pensar em algo. Haru podia dizer pela frequência de seus batimentos cardíacos que ela estava passando por um debate interno. Vendo que ela não atacou imediatamente depois que ele lhe contou, ele soube que ela estava considerando isso. Parece uma história triste. O que aquela viúva estava fazendo em uma base da Nação do Fogo? Ela perguntou, sua expressão mostrando simpatia. Envenenada porque é dobradora de terra, Haru respondeu. Eu vejo, espero conhecê-la um dia. Parece que você tem um grande coração. Mas me diga primeiro, quem você ama mais? Suki levantou a sobrancelha enquanto aproximava o rosto do dele, olhando diretamente nos olhos. Haru sorriu e mentiu. Você. Para ser honesto, ele ama a todos igualmente. Ela deu-lhe uma pequena cotovelada nas costelas e disse. Eu vou te testar. Ela esticou os braços enquanto se levantava na frente do barco. Você pode aumentar a velocidade? Quer curtir o vento? Sim, ela respondeu, empolgação preenchendo sua voz. Apreciando que ela mudou de assunto, Haru se levantou atrás dela e abriu os braços, antes de fechá-los em sua cintura magra, abraçando-a mais perto dele e encostando na bunda dela. Enquanto a velocidade do barco aumentava, Suki fechou os olhos. Assim que chegaram ao reino da terra, Haru parou na praia. Ele havia dado um salto muito alto, enviando-o para o céu. Olhando para a esquerda e para a direita, ele notou uma cidade coberta por uma muralha. Ele suspirou aliviado. Não havia tropas da Nação do Fogo lá. Quanto à base que ele havia derrotado, ela ainda estava lá, um túmulo plano para os dobradores de fogo. Quando Haru pousou em seus pés, Suki, que estava ao lado dele, perguntou se eles iriam encontrar Rune. Haru respondeu que ele deve ir para o Machu. Não há tempo para eles desperdiçarem, pois algo ruim pode acontecer. Sendo a garota compreensiva que ela é, Suki assentiu e disse. Certo, você está muito ocupado com guerras. Então, como vamos para o Machu vai levar dias. 2 dias ou menos. Espere um pouco, eu conheço os mapas do Reino da Terra, e levará uma semana ou mais. Não com isto. Haru bateu o pé no chão. No segundo seguinte, ele estava flutuando em uma prancha de terra. Usar isso consumirá, neste nível, 200 pontos de chi por minuto. A regeneração de energia de Haru é de 500. Isso significava que ele pode ir por muito tempo. Ao vê-lo flutuando, os olhos de Suki se iluminaram. Haru começou a notar que ela adora movimentos perigosos. Esta garota certamente tem muita coragem e não tem medo de lugares altos. Haru se perguntou se ela tem medo de algo em seu corpo. Tornando a prancha de terra um pouco maior, Haru convidou Suki. Fique atrás de mim e me segure pela minha cintura. Parece sexy. Ela brincou. Ela então olhou para o barco. Você vai deixar isso para trás? Não querendo mostrar seu armazenamento na frente dela para não provocar perguntas desnecessárias, Haru decidiu deixar para lá. Ele sorriu para Suki. Eu sempre posso fazer mais. Estamos com pressa. Claro. Suki pulou com sua mochila nas costas. Ela abraçou Haru por trás.
beijando seu pescoço, ela sussurrou. Vá. Você está dificultando, Haru disse quando uma sensação prazerosa veio de seu pescoço. Ignorando esse sentimento, Haru apontou com a cabeça na direção de Omashu. Como ainda era manhã, Haru não precisava de uma bússola para determinar as direções. Irá. Suki gritou em excitação e segurou a cintura de Haru com mais força. Atualmente, eles flutuavam alto no céu, 10 metros no ar. Usar a dobra de terra para voar foi certamente uma ideia muito boa. Apenas os dobradores de terra mais habilidosos podem fazer tal coisa, mas parece que a maioria deles nunca pensou em fazê-lo. É engraçado como dobradores de terra habilidosos podem fazer paredes pesadas voarem, mas nunca criam veículos ou formas de transferência para cruzarem longas distâncias. E Haru nem estava pensando no sistema de correio de Omashu. Enquanto usava seu poder de dobra de terra, Haru estava subconscientemente pensando no que fazer agora que ele voltou. Desde que Kyoshi o visitou, ela o inspirou com um método para lidar com Ozai e os dobradores de fogo antes que eles ganhassem um aumento de poder exagerado um ano após o aparecimento do Avatar. Um ano era muito tempo para Haru. Ele teria tempo para ir para Bea Singse, aprender o método de hipnose e então, ele irá para o Reino do Fogo. Ele manipulará Ozai em vez de matá-lo. E depois do cometa de Sozin, Haru encontraria uma maneira de conquistar a Nação do Fogo com um mínimo de mortes, e ele uniria facilmente o Reino da Terra. Por causa de sua velocidade, Haru não esperava que eles chegassem a Omashu em menos de 2 dias. A única razão pela qual eles levaram esse tempo foi porque ele considerou que Suki precisava dormir. Além disso, fazer aquilo. E ambos foram incríveis. Ele e Suki fizeram amor no meio do caminho. E foi incrível. Suki dormiu com o rosto satisfeito, e Haru passou a noite aguardando. Depois que ela acordou, ele a carregou e se mudou para Omashu. Escalando a colina em que Omashu foi construída com seu poder de dobra de terra, Haru apareceu na frente dos guardas, Suki em seus braços. Suki olhou para frente, bastante sonolenta. Aqueles são? Ela perguntou a Haru. Os guardas, Haru disse. Enquanto o guarda olhava para o rosto de Haru, ele fez uma leve reverência e disse. Príncipe herdeiro, você chegou rapidamente, o rei não teria esperado isso. Por favor, entre. Ele e outro dobrador de terra viraram o portão, um portão grosso que apenas um dobrador habilidoso pode mover, e eles o abriram para Haru. Depois de colocar Suki de pé, ele disse, siga-me, eu vou encontrar um quarto para você ficar. Suki deu um leve aceno e caminhou junto com Haru. Capítulo 43. Depois de entrar em Omashu, Haru caminhou com Suki. Ele começou a mostrar-lhe os arredores. Assim que os cidadãos notaram Haru, eles o cercaram. Sorrisos preencheram seus rostos. Haru sorriu de volta para eles e acenou com a mão. Alguns começaram a lhe contar suas reclamações sobre a guerra e perguntaram se os rumores sobre ele tomar uma base próxima, sozinho, eram verdadeiros. Haru respondeu. Sim, essa base agora é um túmulo para os soldados do fogo. A cidade está de volta ao lugar que pertence, ao seu povo. Em breve, todo o reino da terra voltará a ser nosso. Uma velha que estava com a multidão gritou. Faça o reino da terra grande novamente. Faça o reino da terra grande novamente. Faça o reino da terra grande novamente. Haru sorriu ironicamente. Parece que eles inspiraram um slogan em seu discurso. Tornar o reino da terra grande não era um sonho impossível. Tudo o que é preciso é fazer os orgulhosos dobradores de terra fazerem as tarefas, cultivarem e construírem. O reino da terra sempre teve o maior potencial em comparação com as outras nações. Suki olhou ao redor, antes de se virar para Haru. Ela sussurrou. Você derrotou uma base, sozinho? Do que eles estão falando? Oh, certo, eu não te contei, Haru disse. Já que está em uma guerra, estamos retomando nossos territórios no final, o reino da terra será um só. Parecendo ser acionada ao se lembrar de alguém, ela perguntou. Você está tentando fazer o que Tin, o Conquistador, fez com o reino da terra? Tin não tinha um opressor em sua terra, Haru respondeu. Mas eu planejo ser como ele e ter o reino da terra unificado. Verdade. Ela sentiu. Depois de terminar sua conversa com os cidadãos, Haru e Suki foram para o palácio. Haru se encontrou com os guardas na entrada. Ele perguntou sobre Ron, e pareceu que ele estava explorando em outro lugar. Depois de entrar no palácio, Haru parou uma criada próxima. Por favor, encontre um quarto para esta linda garota. Ele apresentou Suki. Oh, ela é sua convidada, príncipe? A criada perguntou. Não, ela é minha namorada, Haru respondeu. Nesse caso, seria apropriado levá-la para o seu quarto, príncipe. A criada fez uma leve reverência e depois se virou para Suki dizendo. Por favor, siga-me. Vendo que Haru estava prestes a deixá-la, Suki perguntou. Você não vai descansar? Sabe, foi uma longa viagem. Haru balançou a cabeça. Eu tenho que fazer algo. Depois disso eu virei até você. Tudo bem, eu vou esperar. Ela beijou sua bochecha antes de se virar para a criada. Ela disse. Guie-me então. Por aqui. A criada se curvou levemente e levou Suki. Haru se virou e caminhou para o salão principal. Estalando o dedo, o grande portão se abriu sozinho. No trono, Bomi estava deitado de costas, roncando. As pálpebras de Haru tremeram. Bomi estava vestindo seus shorts, só isso. Está tão quente aqui? Haru se perguntou. A bolha no nariz de Bomi estourou. Ele acordou e olhou para Haru com olhos sonolentos. Murmurando, ele disse. Oh, você chegou. Eu dormi por muito tempo? Você nem estava dormindo, Haru respondeu. Ele podia sentir o sistema interno de Bomi e podia dizer que este homem não dormia nas últimas 12 horas. Bomi riu.
Vendo como você demorou para chegar aqui, neste momento urgente, eu não pude deixar de dormir. Bom para você, eu acho, Haru respondeu. Ele pegou uma cadeira, que estava em uma mesa no meio do salão. Haru sentou-se e olhou para Bomi. O único que deveria dormir sou eu. Eu cheguei o mais rápido que pude. Você só precisa de 1 hora para descansar, Bomi disse. Eu invejo você por isso. Com medo de desperdiçar o tempo de vida restante? Haru respondeu. Não, com medo de que você envelheça mais rápido do que eu e eu tenha que te chamar de vovô. Bomi estreitou a sobrancelha. Pessoas que dormem menos envelhecem mais rápido. Haru revirou os olhos. Chega de piadas. O que aconteceu? Então é assim que nossa reunião vai terminar. Bomi suspirou, soando desapontado. Eu acho que é bom ver você vivo. Siga-me. Bomi se levantou. Ele foi para trás de seu trono e puxou algo. Parecendo ativar um gatilho, a parede atrás do trono começou a se mover, criando uma porta. O que é isso? Haru perguntou. Embora ele sempre soubesse da existência desta passagem escondida, ele nunca soube para que servia. Tudo o que ele sabia era que levava a uma sala secreta. Usando seu sentido de dobra de terra, Haru podia dizer que há outra passagem para entrar naquela sala, e ela vem de fora do reino. Alguém pode chegar aqui através dessa passagem sem ter que passar pelas muralhas. Uma sala de reunião para uma organização secreta, Bomi disse. Levantando as sobrancelhas, ele pegou suas vestes verdes e as vestiu. Ele então entrou na passagem. Seguindo, Haru olhou para as paredes. Algumas vestes brancas estavam penduradas e no meio das couraças, havia um padrão de lótus branco. Haru sabia sobre a Ordem do Lótus Branco. Era uma organização internacional que operava em segredo contra a Nação do Fogo. Na outra linha do tempo, eles lutarão contra o exército da Nação do Fogo com o Avatar. Esta organização consiste nos dobradores mais poderosos e nos velhos mais sorrateiros de todas as nações. Então, que tipo de organização? Haru teve que perguntar. Se ele não perguntasse, levantaria uma questão de como Haru não está suspeitando de nada. Ele não poderia simplesmente dizer que tem conhecimento de outro mundo, então ele teve que agir como se não soubesse de nada. Uma organização que trabalha em segredo e espera o momento certo para derrubar o tirano de Ozai. Estávamos esperando pelo Avatar, meu velho amigo, mas parece haver uma nova luz de esperança. Haru estreitou a sobrancelha. Você entenderá tudo quando encontrar um superior como eu. Bomi chegou à porta. Ele abriu e entrou primeiro. Haru o seguiu. Farejando o ar, Haru sentiu o aroma de jasmim. Gole. No meio da sala branca e brilhante, um homem na casa dos 40 anos estava sentado. Ele era baixo e bastante gordinho. O topo de sua cabeça era careca. Nas laterais, seu cabelo era grisalho e longo. Bomi, meu velho amigo, e o jovem príncipe. Ele disse. Por favor, venha. Nada é melhor do que ter uma conversa quando o chá de jasmim ainda está quente e fresco. Ele apontou para a mesa que tinha xícaras vazias e um bule quente. Haru, conheça este homem, Bomi apontou para ele. Este é o Dragão do Oeste, e o melhor fabricante e amante de chá Iro, também conhecido como o irmão mais velho do Senhor do Fogo Ozai. Não agindo chocado ou hostil, Haru sentou-se na frente de Iro. Eu sou Haru, prazer em conhecê-lo. Eu ouvi falar de você, jovem. Eu tive muito tempo enquanto meu sobrinho estava procurando por alguém, então eu pude esgueirar-me e visitar meu velho amigo aqui. Iro respondeu em uma voz calma. Bomi falou muito bem de você e de quanta fé ele tem em você. Ele parecia muito orgulhoso. Ei, não diga ao garoto que eu o elogiei. Bomi protestou. Segurando o bule, Iro serviu um pouco de chá para Haru. Haru segurou a xícara e começou a bebericar. Ei Haru, você não deveria aceitar coisas de estranhos, mesmo que eu tenha sido quem os trouxe. Bomi estreitou a sobrancelha. Haru virou-se para Bomi e disse. Eu não acho que o último dragão precisaria usar veneno. Além disso, se ele fosse um inimigo, ele poderia ter liderado o exército da Nação do Fogo para entrar pela outra passagem. O inimigo não pensaria demais sobre seus métodos, e eu não pensarei demais sobre minhas defesas. Você pode saber sobre a outra passagem. Bomi inclinou a cabeça. Isso é ótimo. Eu posso sentir tão longe. Haru assentiu. Então você é tão talentoso quanto os rumores dizem sobre você, Iro falou. Você não parece tão cruel quanto descreveram. Haru bebeu o chá. Não querendo falar sobre sua crueldade, ele disse. Esta coisa é ultrajantemente boa. Haru era cruel, apenas quando tinha que ser. Você parece uma pessoa decente. Iro sorriu enquanto se inclinava para trás. Um homem que ama chá não pode ser um homem mau. Não deixe que sua aparência bonita o engane. Bomi pegou uma cadeira para si e sentou-se. Ele é mais poderoso do que eu. E ele enfrentou 120 homens sozinho. Iro olhou para Haru e disse. Então, parece que você me conhece pelo título de Último Dragão, e você não está surpreso que eu não esteja atacando você, embora você seja um inimigo de nossa nação. Você está dentro desta organização, Haru disse. Seja lá como for chamada. É a Ordem do Lótus Branco, a propósito, Bomi comentou. Iro e Haru ainda estavam se olhando. Deixe-me perguntar uma coisa, jovem, Iro disse. Por que você matou todas aquelas pessoas? Eu não estou te culpando nem nada. Eu só quero saber, você odeia a Nação do Fogo? Haru riu, e as sobrancelhas de Iro se levantaram. Eles estavam prestes a queimar minha cidade natal em cinzas. Eu preciso de mais motivos, Haru respondeu. Com um tom de zombaria, ele disse. Você não pode seriamente esperar que eu me contenha por suas vidas enquanto eles estão se esforçando para tirar a minha. Você acha que isso é sobre ódio e amor? Apenas uma pessoa ingênua acreditaria em tais contos.
Eu não me importo se alguém pensa que eu estou certo. Eu tive motivos suficientes para matar qualquer um que ameace a segurança da minha família. Hiro assentiu. Parecia que ele estava satisfeito com a resposta de Haru. Essa é a mentalidade certa para um líder. Sabe pelo que você está lutando e o mais importante, você sabe o que tem que fazer para protegê-lo. Hiro disse. Haru se inclinou na cadeira e virou a cabeça para Bomi. Então, qual foi o motivo urgente pelo qual você me convocou? Bem, há duas razões, na verdade, Bomi disse. Graças aos espíritos que você chegou cedo, então eu não tenho que explicar tudo. Bomi olhou para Hiro e disse. Você explica para ele. Capítulo 44. De frente para o general Hiro, Haru colocou a xícara de chá. Ele olhou diretamente nos olhos dele. Deixe-me adivinhar, uma das duas coisas que você vai dizer é que você acha que eu sou o Avatar, Haru disse. Divertido, Hiro sorriu e respondeu. Bem, eu não sou o único que pensa assim. No tempo de vida de 100 anos, os nômades do ar morreram. Há uma nova teoria para o motivo pelo qual o Avatar não apareceu. Ela diz que o Avatar reencarnou em um dobrador de água. Mas por qualquer motivo, ele não apareceu. Talvez ele não soubesse que é o Avatar. Contando a expectativa média de vida humana, presumimos que ele morreu entre 10 e 20 anos atrás, eventualmente, reencarnaria como um dobrador de terra. Isso coincide com sua idade. Vendo que você adivinhou, não posso deixar de pensar que você é o Avatar. Essa teoria surgiu de muitos. Além disso, as notícias falsas sobre sua morte chegaram à Nação do Fogo, e meu irmão está muito zangado por você tê-lo enganado. Hiro pegou sua xícara de chá e calmamente começou a beber. Exceto que eu não sou o Avatar. Haru suspirou. Eu sou apenas um dobrador de terra forte, é tudo. Além disso, não é a primeira vez que confundem um dobrador forte com o Avatar. Que dor de cabeça. O general Hiro estava pensando que Haru é o Avatar? Seria razoável se Haru lhe dissesse que ele despreza o Avatar por fazer da paz uma coisa que só ele pode alcançar, e ele está fazendo isso para que as pessoas não tenham que viver em sofrimento até que ele apareça? De qualquer forma, Haru realmente não se importava com a opinião de Hiro. Talvez você não tenha percebido isso? Hiro disse. Ele é honesto, e ele tem certeza, Bomi defendeu. Eu sei disso com certeza. Bem, o tempo nos mostrará. Hiro parecia calmo enquanto começava a bebericar. Ficando frustrado com a forma como Hiro estava demorando para beber chá, Haru disse. Qual é a segunda coisa que você quer explicar? Você é como meu sobrinho, impaciente, Hiro suspirou. Muito bem, a segunda coisa é que a Nação do Fogo desenvolveu tanques de bestas gigantes, baseando-se nas lanças gigantes que encontraram em suas últimas batalhas. Eles vão usá-los para derrubar as muralhas de Omashu e Beasingse. Atualmente, eles estão cruzando o mar e vão começar pela sua cidade. Visto que meu sobrinho tinha dúvidas sobre você ser o Avatar, chegamos aqui. Aproveitando a chance de estar perto de Omashu, decidi visitar um colega membro da Ordem do Lótus Branco. As pálpebras de Haru tremeram. De acordo com Hiro, a Nação do Fogo desenvolveu uma arma, inspirada em sua habilidade, para derrubar Omashu. Era algo a ser elogiado. Eles aprenderam com a batalha contra ele e vieram mais fortes. Isso também confirmou a teoria de Haru sobre o efeito borboleta. Ele não pode simplesmente depender de Aang para terminar as coisas no final. Não sem uma garantia de que ele seria capaz de acabar com Ozai. Era muito provável que as coisas terminassem de forma diferente do cânone. É por isso que Haru não podia deixar as coisas para o chamado destino. Então, o que você vai fazer, príncipe? Perguntou Hiro, com as sobrancelhas levantadas. Eu terei que confirmar isso e ver os planos deles por mim mesmo. Haru sorriu maliciosamente. Ah, é mesmo? E como você planeja fazer isso? Hiro perguntou. Apoiando as costas na cadeira, Haru fechou os olhos e disse. Bomi, proteja meu corpo. Como sua meditação espiritual estava no nível 3 agora, ele poderia entrar no estado de meditação mais rápido. As pálpebras de Hiro tremeram enquanto ele olhava para Haru. O que você está fazendo? Bomi levantou a sobrancelha. Alguns segundos depois, o espírito de Haru se separou de seu corpo físico. Ele agora estava flutuando na sala, olhando para o Bomi confuso que estava esfregando a cabeça. Quanto a Hiro, ele estava olhando para o espírito de Haru. Parece que o general podia vê-lo. Era esperado. Hiro foi o único a alcançar a imortalidade na outra linha do tempo, vivendo no mundo espiritual. Hiro sorriu e disse, você é realmente um garoto talentoso. Vendo que você é capaz de fazer isso, posso dizer que você não é o Avatar. Se você fosse o Avatar e tivesse a capacidade de fazer isso, você já teria alcançado o estado Avatar e terminado a guerra. Você agora está em um estado entre o mundo físico e o mundo espiritual. É incrível que você possa controlá-lo e não tenha ido para o mundo espiritual. Sim, Haru disse. Apenas Hiro podia ouvi-lo. Desta forma, eu acho que podemos conversar sempre que quisermos. Hiro sorriu. Haru entendeu o que Hiro quis dizer. Se Haru e ele desejassem conversar, eles poderiam simplesmente se encontrar no mundo espiritual. Confuso, Bomi olhou para Hiro e disse. Com quem você está falando? Espere. Ah, certo, você pode ver espíritos. Bomi zombou na direção em que Hiro estava olhando. Ele deu uma risadinha. Haru, sua raposa astuta. Você até sabe como fazer isso. Ei, você usa essa habilidade para olhar para mulheres nuas? Haru balançou a cabeça. Virando-se para Bomi, Hiro disse. Ele está dizendo que não. Ele não vai admitir. Bomi acenou com a mão e revirou os olhos. Apenas me ensine isso mais tarde. Eu sou velho o suficiente, e eu quero aproveitar a vida caso meu corpo não consiga viver mais. Pervertido, Haru disse.
Era hora de ele se afastar. Ele sabia como se transferir em sua forma espiritual. Tudo o que ele tinha que fazer era pensar em um lugar ou pessoa, e ele seria atraído por sua energia espiritual e se transferiria para eles. Agora pensando na base mais próxima onde sua última batalha havia acontecido, Haru se teletransportou. Aquela base naval dava para o mar. Haru presumiu que se a Nação do Fogo desejasse atacar Omashu, eles viriam por este caminho. Flutuando na frente do mar, Haru olhou para suas mãos. Ele se perguntou o que mais ele pode fazer nesta forma espiritual. Ele podia sentir seu chi, apenas que ele não pode usá-lo para dobrar a terra. Ele também pode voar. Flutuando muito alto no ar sem limite, Haru se viu no mesmo nível dos falcões. Embora ele não sentisse o vento, ele estava atualmente satisfeito por estar voando. Mas essa pequena alegria não o fez esquecer seu alvo. Ao se afastar um pouco, Haru olhou para baixo, vendo alguns pontos. Era uma frota que pertencia à Nação do Fogo. Ele podia dizer isso pela fumaça que seus navios e motores estavam fazendo. Seus navios de guerra dependem de ferro e carvão. A fumaça preta era uma característica especial que estava associada ao exército da Nação do Fogo. Haru desceu. Ele entrou em um dos navios. Olhando para os soldados da Nação do Fogo, Haru estreitou as sobrancelhas. Eles pareciam estar animados. Animados para tomar as muralhas que protegiam seu povo. Eu certamente serei promovido quando derrubarmos essas muralhas. Nem mesmo nossos generais fortes puderam derrubá-las. Seremos recompensados. Imagine só, toda a grande glória que teremos. Os homens mascarados estavam conversando, imaginando felizes toda a glória que teriam assim que derrubassem as muralhas e queimassem as cidades. Para fazerem-se parecerem bons, eles falavam sobre como estão espalhando a civilização. Haru estava atrás deles, zombando. Se ele tivesse sua forma física, ele lhes daria uma morte realmente gloriosa. Cada vadia tem o seu dia. Ele murmurou antes de caminhar para o convés. No topo de cada navio havia um enorme tanque de besta. Ao lado deles, havia virotes de besta de 5 metros de comprimento. As flechas gigantes certamente perfurariam as paredes grossas. O impacto por si só fará as muralhas desmoronarem. Havia cerca de 20 navios. Haru estava prestes a sair, mas logo um homem correndo veio com um falcão em seu ombro. Haru sabia que era um relatório, e ele decidiu ouvi-lo. Coletar informações como relatório seria essencial. Entendo. Aquele que parecia ser o líder murmurou enquanto pegava a carta do falcão. Era fácil dizer que ele era o líder. Dadas suas roupas, que pareciam as de Zhao, Haru podia dizer que ele é um general. Haru ficou atrás dele e começou a ler. As forças das bases próximas encurralarão Omashu. De lá, faremos uma grande onda para Beasingse e destruiremos suas muralhas. Nos encontraremos 3 dias depois. Haru respirou fundo e voltou para seu corpo. De repente, ele sentiu uma forte coceira no rosto e o esfregou. Enquanto Haru estava fora, Bomi sentiu uma onda de excitação. Como o jovem príncipe se transformou de alguma forma em um fantasma, Bomi não podia deixar tal chance ir para o lixo. Ele foi para o palácio, para a cozinha, e trouxe algumas coisas. Bomi estava parado ao lado de seu corpo. Ele colocou um pouco de creme na mão de Haru. Ele então esfregou a pena contra o rosto dele. Haru abriu os olhos e bateu no rosto. Ha 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 ha. Bomi riu quando viu o jovem príncipe olhando confuso antes de olhar para a mão dele. Com os lábios contraídos, ele olhou para Bomi com alguma raiva e disse: "Isso é guerra. Você acha que é um bom momento para brincar. É isso que a torna boa. Você não esperaria que tal coisa acontecesse em tempos como este." Bomi colocou as mãos na barriga e riu. O rosto que Haru estava fazendo agora para Bomi era impagável. Merece esperar viver 112 anos. Onde está Hiro? Haru perguntou, já que apenas Bomi estava lá. Ele foi embora, dizendo que tem que se encontrar com o sobrinho. Eles estão indo para o Polo Sul. Eu vejo. Haru se virou, parecendo procurar algo para limpar o rosto. Então, o que você descobriu? Bomi perguntou. Capítulo 45. Bomi olhou para Haru com a boca bem aberta. Depois de processar o que Haru lhe disse, Bomi respirou fundo. Em tempos como este, eu gostaria de ser mais jovem. Bomi suspirou. Se o Avatar estivesse aqui, ele teria deliberadamente deixado Omashu cair, para um propósito de quadro maior. Mas por enquanto não há Avatar. Eles têm que lutar, e Haru era a única esperança deles para derrotar o Senhor do Fogo Ozai. O jovem cruzou uma perna sobre a outra e respirou fundo. Embora Haru não estivesse mostrando, Bomi podia sentir o quão irritado o jovem dobrador de terra estava. Não precisa ficar ansioso. Estamos 2 dias à frente deles. Embora seus números superem os nossos por uma grande margem, nós sabemos a estratégia deles. Essa é a nossa vantagem. Eu não estou ansioso. Haru olhou fixamente para a parede. O que está te incomodando então? Bomi sentou-se. Eu estava lá. Haru suspirou. Os soldados deles, a forma como eles falavam sobre massacrar meu povo para ganhar honra e glória. Eu pareço ter um desejo de violência, e mal consigo contê-lo. Então é por isso que ele estava com raiva. Mas Bomi teve que dar crédito a Haru por suprimir suas emoções de aparecerem em seu rosto. É o que um verdadeiro líder deve ser. Você sabe qual é a coisa mais gloriosa para um soldado? Bomi perguntou. Morrer no campo de batalha. Haru cruzou os braços. Hehehe, você estará apenas realizando o desejo deles por glória e honra, Bomi disse. Mas olhando para como as coisas estão indo, eu acho que somos nós que morreremos como heróis. Você não acha que devemos nos render e depois atacar por trás?
Não haveria dúvida de que eles seriam atacados por milhares de soldados, provavelmente 10.000 depois que as outras bases cercarem Omashu. Omashu estava lutando por 99 anos. O exército deles não é forte o suficiente para resistir a um ataque de todas as direções diferentes. Se ao menos Bea Singh se enviasse suas tropas para ajudar, eles teriam uma forte chance nesta guerra. Mas por qualquer motivo Bomi e o resto do Reino da Terra nunca souberam nada sobre Bea Singh. A única coisa que eles sabiam era o quão grandes são suas muralhas. Por que faríamos isso? Haru, que parecia se acalmar, disse. Você tem um mapa do Reino da Terra? Claro. Bomi caminhou até uma prateleira próxima. Ele a abriu e pegou o mapa. Haru apontou para a parede. Você gostaria de fixá-lo? Claro. Bomi estalou o dedo. Uma pequena rocha voou da parede atrás dele, pegando o mapa e fixando-o na parede atrás de Haru. Haru se levantou e apontou na direção do mar. Eu contei a velocidade deles. Eles chegarão a este ponto em 2 dias. E dado o número de suas tropas, eles levarão mais 5 dias para chegar a Omashu. Haru apontou todos os caminhos da praia para Omashu. Mas e a cidade que você libertou? Vou pedir-lhes para pendurar os soldados da Nação do Fogo nas muralhas. Haru disse. Os dobradores de terra podem fazer isso. Você está possivelmente pensando em usar os soldados deles como escudo humano? Sim, com certeza, Haru disse. Se eles matarem seus homens por sua própria escolha, quem quer que tome essa decisão será um criminoso de guerra em sua nação e terá que assumir a responsabilidade por agir por conta própria. Nenhum líder tomará tal decisão sem consultar Ozai. Aparentemente, usar os soldados caídos da Nação do Fogo como reféns é a única escolha deles para defender aquela cidade. Bomi pensou em sua experiência de 112 anos. Apenas um senhor como Ozai teria coragem suficiente para atirar neles. Eu acho que se fizermos isso, eles deixarão essa cidade para mais tarde. Para eles, tomar Omashu é mais importante. Além disso, duvido que eles desperdicem seus virotes naquela muralha. Haru semicerrou os olhos no mapa. Mas aquela sua muralha não pode suportar alguns virotes. Além disso, eles podem recolhê-los novamente, Bomi disse. É uma muralha compactada, Bomi. Se eles usarem as bestas gigantes, isso só vai arruinar os virotes e torná-los inutilizáveis. Eles perceberão isso no primeiro ataque, isso se decidirem atacar. Minha aposta é que eles se moverão imediatamente para Omashu e voltarão para aquela cidade mais tarde, e eles pegarão esta estrada. Podemos armar armadilhas para eles, mas eu não acho que eles sempre cairão nelas, Bomi disse. Podemos cavar buracos com estacas debaixo deles, ou até mesmo jogar pedregulhos. Mas isso não os impedirá, e eles ainda usariam exploradores para observar as coisas adiante assim que caírem na primeira armadilha. E se eles não souberem se é uma armadilha? Haru sorriu maliciosamente. E se a lava de repente os encurralasse? Espere um pouco. Bomi estreitou as sobrancelhas. Eu vi você fazendo lava antes. Mas como você a moveria? Apenas deixe comigo. Vamos agora usar o exército para algo. Eu preciso que eles alterem o terreno para mim, Haru respondeu. Desta forma, a armadilha final será mais eficaz. Haru se levantou, deu as costas para Bomi e olhou para o mapa. Agora eu posso criar um grande meteoro com um diâmetro de 7 metros. Se eu diminuir o número de membros deles e reuni-los em um só lugar, eu posso soltar um meteoro sobre eles. O impacto por si só deve cuidar disso. Você é cruel, com certeza. Bomi riu. Eu gosto disso. Mostrar misericórdia a um inimigo é o mesmo que ser cruel com nosso povo. Haru franziu a testa. Se houver sobreviventes, nós os faremos de reféns. E as outras tropas que se juntarão a eles? Bomi perguntou. Isso, contanto que eles não tenham as bestas gigantes. Eles são tecnicamente nada. Haru sorriu. Ele levantou a mão, e uma rocha de 10 centímetros flutuou acima de sua mão. Ela brilhou e foi cercada por cor vermelha. Em um instante voou para a parede em alta velocidade. Ela explodiu, e a parede teve uma rachadura profunda. Eu vou somar isso neles. Uau, se eu não te conhecesse melhor, eu poderia ter pensado que você é o Avatar. Bomi sorriu maliciosamente. Eu acho que esta batalha vai ser divertida. Se há algo que Bomi tinha que admitir, Haru é muito mais adequado para ser um general do que qualquer um que ele já viu. Ele não é fraco, e ele não tem que inventar besteiras para matar seus inimigos. E se for preciso, ele está disposto a tomar métodos extremos. Haru saiu da sala secreta e chegou ao salão principal. Bomi convocou os generais e os soldados de Omashu, e ele lhes explicou o que ia acontecer. Os soldados ficaram com medo no início, assustados com as novas armas. Por sorte, eles tiveram tempo para reagir, e eles tinham um plano. Haru começou com a primeira coisa que ele deve fazer, que foi enviar um falcão mensageiro para a cidade que não estava longe da base. Ele havia escrito para eles pendurarem os soldados cativos na muralha e, se necessário, usarem os civis da Nação do Fogo. Ele queria fazer isso para proteger seus colegas do Reino da Terra do genocídio. E para fazer tal coisa acontecer, Haru deu uma ordem a um dobrador de terra habilidoso para se mover para lá. Quanto ao resto dos soldados, Haru lhes explicou o plano e o que eles têm que fazer para manipular o terreno. E quanto ao dia da batalha, os soldados de Omashu usarão túneis para ficar atrás do inimigo e atacá-los por trás. Tudo bem, vocês entenderam o plano? Haru perguntou. Um general se aproximou, fechou os punhos e fez uma reverência. Faremos como você diz. Haru podia sentir a ansiedade em cada soldado. Tudo depende de vocês, Haru disse, mentindo um pouco. Após a reunião, Haru tomou um banho e caminhou pelo palácio. Suki estava usando uma nova roupa e o encontrou.
Depois que eles se beijaram, eles foram para o quarto dela e sentaram-se em uma grande cama. Eu ouvi sobre o que aconteceu, ela disse. Então, nós vamos para a guerra? Você estava me espionando? Haru levantou a sobrancelha, perguntando-se se ela era habilidosa o suficiente para espionar a reunião deles. Na outra linha do tempo, ela se mostrou confiável quando se trata de espionagem. Não, mas as criadas estão sussurrando, Suki disse. Sim, nós vamos para a batalha. Haru deitou-se na cama. Você está preocupada? Os lábios cheios e rosados de Suki fizeram um sorriso. Vendo quão calmo você está fazendo o meu lado guerreiro ferver. Ela então se virou e sentou-se em seu colo. Haru semicerrou os olhos e colocou a mão atrás da cabeça dela, dizendo: Eu estou ficando animado também. Vamos nos acalmar então. Não resistindo ao seu aperto em torno de seu cabelo, Suki se inclinou sobre ele. Um novo dia chegou. Depois de prever os caminhos que os soldados da Nação do Fogo tomariam, Haru e os soldados começaram a criar uma série de armadilhas. Haru sabia que depois que os soldados da Nação do Fogo caíssem na primeira armadilha, eles testariam seu caminho. Ele decidiu fazer as armadilhas após a primeira não serem tão impactantes. A primeira armadilha será fácil de prever. Isso lhes dará uma falsa sensação de segurança. Apenas um gatilho que soltaria algumas rochas enormes sobre eles dos picos próximos. Enquanto ele montava a armadilha, ele a testou com pequenas rochas. Quando pareceu funcionar, ele encarregou os soldados dobradores de terra de carregar pedras pesadas para os picos. Alguns soldados não pareciam gostar de fazer esses trabalhos, embora os fizessem de qualquer maneira. Eles eram orgulhosos demais para fazer trabalhos tão simples. Seu estilo de dobra exigia que fossem resistentes, fortes e diretos. Isso afetou a personalidade deles. Mas é um pouco estúpido na opinião de Haru. Se eles pudessem usar seu poder de maneiras criativas, eles teriam vencido a Nação do Fogo. Eles poderiam usar sua capacidade de minerar e o Reino da Terra teria uma economia forte. Eles poderiam cultivar. Eles poderiam cavar poços. Eles poderiam ter construído uma muralha maior do que as muralhas da China muito mais facilmente do que o povo chinês havia feito. Após a guerra, Haru decidiu tornar o Reino da Terra grande, dependendo do poder dos dobradores de terra. Príncipe, terminamos. O general acenou com a mão para Haru do topo do pico. Assentindo com a cabeça, Haru disse: Agora vamos criar algumas armadilhas ruins na direção de Omashu. Como ele sabia que após a primeira armadilha os soldados tentariam descobrir se há mais armadilhas no caminho, Haru criou algumas armadilhas ruins que não foram testadas. Nem ele se esforçou muito nelas. Elas eram como uma mulher feia com maquiagem. Essas armadilhas tinham uma aparência elegante, mas não eram nada prejudiciais. No entanto, elas serviram a um propósito maior: guiar o inimigo. Após várias horas, Haru permitiu que os soldados descansassem. Ele então os encarregou de manipular o terreno, usando esforço combinado. Com esforço, eles criaram um caminho estreito. Era como um portão que leva a um espaço aberto. Nos dois lados havia 2 picos. Haru subiu os picos e criou 2 piscinas de lava, que seriam derramadas assim que o exército avançasse. Ok, pessoal, voltem. Parado no final do caminho estreito, Haru disse a seus soldados para voltarem. Ele apontou as mãos em diferentes direções. O chão começou a se transformar em lava. Haru não parou, ele podia sentir o que estava no subsolo, e ele o transformou em lava. A mudança física até o nível 8. Agora, se os soldados da Nação do Fogo saíssem do caminho estreito, eles encontrariam esta piscina de lava na frente deles. E quando eles tentassem voltar, as piscinas de lava nos picos seriam derramadas e os bloqueariam por trás. Haru pensou em manter alguns dos soldados vivos. Claro, seria para aqueles que sobrevivessem e se rendessem, desde que não matassem uma pessoa do Reino da Terra. Caso contrário, eles seriam julgados. Se tivessem cometido crimes contra seu povo, seriam executados. Levantando as mãos, Haru escondeu a piscina de lava com sua dobra de terra. A terra mudou de forma e criou uma fina camada acima dessa lava. A camada era fina e fácil de destruir. Agora voltem para o castelo. Nós vamos esperar por eles. Haru bateu palmas. O que ele disse não fazia parte do plano que eles haviam concordado. Haru disse seu propósito. Desta forma, ele usaria sua habilidade de dobra de terra para ver se há um espião entre essas pessoas. Mas senhor, não deveríamos nos esconder nas linhas de trás deles? Um soldado perguntou. Não era esse o plano original. Haru tirou os sapatos, pisou no chão e disse: Você é um espião? Tirar os sapatos aumentou seus sentidos de dobra de terra para um grau mais alto. Não, aquele soldado gritou e balançou a cabeça. Haru decidiu que ele era honesto. Então quem? Ele então se virou e olhou para os soldados, um por um nos olhos. Ninguém parecia estar ansioso para ser julgado como espião. Mesmo que não mostrassem em seus rostos, Haru podia sentir seu sistema interno. Esta tropa pode ser confiada. Ele sorriu e disse: Eu estava apenas provocando vocês. Vocês estarão se movendo um dia depois, porque eles chegarão até então. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.